Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração 207, Lembrar-se dos Sonhos. Hoje a gente vai trabalhar a questão 403. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? A gente já vem trabalhando, né? Quem está acompanhando aí nos últimos programas, a questão 402, que rendeu vários programas. Não esgotamos, mas vamos aqui em frente. É importante a gente começar a entender que cada um desses tópicos, eles não pertencem ao misticismo superficial. Importante, pelo menos nós que temos afinidade, que somos ou temos afinidade com o espiritismo, né? No caso eu sou espírita, que esses assuntos, primeiro, não são assuntos novos, a gente tem aí milênios de reflexão e experiência sobre eles. E segundo, que a ciência, apesar das suas limitações, ela tem abordado de uma maneira muito séria e muito produtiva esses assuntos. Então, assim, por favor, não vamos considerar um assunto, né, uma conversa trivial, né, de fim de festa. Existem muitas pessoas hoje, encarnadas, que estão aí na ativa, produzindo, que têm 1, 2, 3, 4 décadas de estudo sobre esses assuntos. Então vamos entender que o que Kardec está fazendo aqui é dando o norte, né? Está dizendo, olha, isso existe, é relevante, vale a pena se preocupar com isso, né? É um assunto digno de atenção de pessoas que de fato querem aprender. É isso que Kardec está colocando no Livro dos Espíritos. Ele não está aqui ingenuamente dizendo, olha, isso aqui eu vou explicar tudo e pronto. Seria uma tolice. Tá certo? Existem dezenas de obras na verdade existem centenas, se a gente pegar a parte histórica, de obras das mais interessantes que abordam esse assunto. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem se interesse por ele, né, e em particular quem tem uma área de conhecimento afim, psicologia, antropologia, medicina e outras, pode estudar isso inclusive, né, do ponto de vista acadêmico. Existem muitas pesquisas no mundo sérias sobre isso. Então, espíritas, por favor, ao abordar um assunto desse, se você está na área acadêmica, faz essa ponte, né, porque a gente infelizmente tem um número relativamente grande de espíritas com ensino superior, mas que não fazem um esforço mínimo de relacionar, seja dentro da universidade, seja produzir coisas com qualidade acadêmica, né? Seja fora da universidade, mas com qualidade acadêmica que se publique. A pergunta é essa: quais são os livros dos últimos 5 anos, produzidos por pessoas de áreas afins sobre esse tema, sonhos e sonhos? A gente vê uma repetição exaustiva, né? Meras citações de coisas que foram ditas há 20, 30 anos. Quando a gente pesquisa, a gente vê que tem experiências inovadoras acontecendo agora, nesse momento. Tá certo? Então, assim, fica o apelo pedido. E também a explicação, porque a gente vai tratar aqui de formas gerais, né? Por quê? Porque a nossa proposta aqui são comentários rápidos e breves, é uma apresentação do Livro dos Espíritos, né? Nós não estamos aqui nos propondo a um estudo exaustivo, não caberia em 15 minutos. Então, é simplesmente comentar. Né? Com certeza vamos aprofundar isso, né? O curso Educação Espírita, um convite à juventude, se propõe a isso. Quando a gente estiver aprofundando o módulo, por exemplo, magnetismo, vai chegar uma hora que esse assunto vai ser abordado com mais profundidade, né? Mas ainda assim fica o apelo, isso aqui é obra coletiva, né? Precisaríamos de pessoas que começassem a estudar isso aos seus 20 anos de idade, aos seus 30 anos de idade, e estudassem isso por mais 20 ou 30 anos. Não se produz nada com qualidade à toa. Ah, vou tirar o fim de semana. Não é assim que funciona.
né? Tem que estudar, tem que refletir, tem que pesquisar, tem que experienciar em si, tem que fazer experiência com outras pessoas, tem que acompanhar outras experiências, tem que ler relato de experiências para depois você ter alguma coisa útil a dizer. Né? Porque a gente se acostumou a gente ler coisas escritas 100 anos atrás e simplesmente repete. Tem que ler? Tem que repetir? Tem. Mas tem que agregar. Ok, essas são as experiências que eu li e refleti. Primeira coisa, ler e refletir. Comparar, fazer um estudo comparativo das experiências. Ok. As experiências atuais, ler e refletir. Ok, o que é que eu agrego? Então tem que ter uma imensa base, tem que experimentar, tem que observar, né, ao vivo e depois agregar. Então isso é importante para a gente começar a entender que existe uma metodologia. Não é ler 3 livros e sair fazendo palestra, como a gente faz no movimento espírita, como se fosse doutor, né, fazendo exercício de entonação vocal para impressionar e não sabe nada. Né? Aí pega pessoas que sabem menos ainda e impressiona. Mas não é justo a gente fazer isso com Cristo. Não é justo a gente desonrar o esforço que Kardec faz para nos dar uma base. O trabalho de Kardec é o da base. O que é que a gente está fazendo com isso? Vamos lá, gente. Isso aqui é só para vocês, vai fazer sentido agora porque eu estou falando isso, tá certo? Porque é um tema maravilhoso e que exige muito. Pergunta Kardec, por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Vamos lá. No que chamas de sono, só há repouso do corpo, pois o espírito está sempre em atividade. Quer dizer, essa base já está sendo dada. Você não vai fazer uma palestra sobre isso. Né? Você vai só explicar e vai desenvolver. Aí ele, né, o espírito, recobra um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Os espíritos estão retomando o tema para a gente não se perder. Porém, aí vem que tá. Aqui é que eles estão acrescentando. Veja que essa resposta é muito típica. Os espíritos retomam tudo o que foi dito. Por quê? Porque é um livro base. Se a gente perder essa base, a gente vai para lugares confusos. Tá certo? Porque aqui muito do estudo da psicologia mais antiga em relação aos sonhos, apesar de intuições maravilhosas, se perde. Porque não tem essa base. Você tem que entender que o sonho é uma experiência do espírito imortal. Se você não entender isso, a sua capacidade interpretativa vai ficar extremamente limitada. É válida, mas é limitada. Vamos lá. Agora ele vai explicar a questão da lembrança. Ele não respondeu o que Kardec perguntou, até a metade aqui. Estamos na metade da resposta. Só está dizendo, olha, lembre que a base de reflexão é essa. Você é imortal. A experiência do sonho é uma experiência de liberdade relativa do espírito em relação ao corpo. Aí ele vai dizer, porém, como o corpo é matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu. Vamos lá. O que ele está dizendo? O que você lembra, o que você atenta quando acorda, não é exatamente o que o espírito viveu, porque o corpo é um equipamento grosseiro. Né? Como é que a gente pode, né, usar uma comparação em relação a isso? Né? Vamos lá, a gente sabe hoje, cientificamente, tecnicamente, que existem muitas cores e muitos sons que nós no corpo não captamos. Isso é um dado, assim, já é fato consumado, ninguém discute mais isso. Então o que acontece? A título de comparação, você sai do corpo e observa uma cor que não existe para o corpo grosseiro. Olha como é difícil lembrar. Que cor você viu? Ninguém sabe nome, não tem nome. Né? E então assim, o corpo ele vai reduzir, né? O corpo é grosseiro, ele não grava bem as coisas. Né? É um gravador que tem muito ruído, é um sistema de gravação que não é refinado. Vou dar um outro exemplo. Antigamente só existia fotografia preto e branco. E aí? Aí você fotografa o lindo pôr do sol, né?
com tonalidades de azul, de vermelho, de rosa e tal. Aí você fotografa um arco-íris, o que é que vai sair? Vai sair tonalidadezinha ali de preto e branco. Então, o corpo é grosseiro. Então, as impressões do espírito... O que o espírito vive é muito mais sutil. Ele não grava tudo. Continua os espíritos. Porque esse não as recebeu através dos órgãos do corpo. E aí é de uma sutileza muito impressionante. Você é espírito. Você tem um corpo físico. Você tem um corpo espiritual. Para simplificar. Estamos aqui no ambiente ainda do didático. O que você recebe durante um sono não passa pelo corpo físico. E aí você dificulta mais a lembrança. Entendeu? É isso. Quando você olha uma coisa e você está acordado, essa impressão passa pelo seu corpo físico, pelo seu corpo espiritual e chega a você, espírito. Órgãos de captação. Quando você está fora, não passa pelo corpo físico. Resultado, você amplia o leque de percepção. Mas a memória um pouco dificulta. Eu estou dizendo isso para desestimular? Não, é só para entender que exige um certo esforço. Pergunta que não quer calar. Para nós talvez seja mais importante. É possível lembrar dos sonhos? Sim, é possível. Tudo isso aqui foi para a gente entender que não é fácil e não é uma lembrança tranquila, direta. Como se eu perguntasse, o que é que você fez há 2 minutos atrás? Eu estava sentado no lugar tal, eu estava andando, eu estava falando isso, eu estava escovando os dentes. Enfim, é muito fácil. A lembrança nossa fora do corpo não é tão fácil, mas é possível. O misticismo superficial, que é fruto da falta de estudo e de pesquisa, nos diz, no movimento espírita, que a gente não deve mexer com essas coisas. Se lembra porque tem que lembrar. Se não lembra porque não tem que lembrar. Quem diz isso acaba de assinar seu atestado de ignorância. Porque se fosse assim, eu diria, não, eu não vou ler, porque se fosse para mim ler, eu nascia sabendo ler. Que diabo é que eu vou gastar centenas de horas decorando letra, palavra e fazendo exercício de leitura? É isso. Se a lógica é essa, é essa. Quem estuda não é refém dessa lógica. Quem estuda não é refém dessa lógica. Vamos lá, vou contar um exemplo de um sujeito que a gente vai falar muito dele daqui a pouco, né, nas questões seguintes. Estamos já chegando lá, quando a gente for falar para mim de sonambulismo, que é um precursor de Kardec, considerado um dos grandes precursores de Kardec, viveu mais ou menos no período de Kardec, certo? Nasceu um pouco antes, nasceu em 1826, e foi espírita antes do Livro dos Espíritos. Sujeitozinho, assimzinho, com o maior carinho do mundo. Extraordinário. A vida desse foi extraordinária. Detalhe, ele descreveu a vida espiritual antes, muito antes do nosso lar. Muito antes do nosso lar. Se chama Andrew Jackson Davis. Depois a gente vai falar tudo isso. Colônia espiritual, ele já sabia isso, ó. Antes do Chico Xavier nascer, ele já tinha escrito sobre colônia espiritual. Vamos lá, vamos nós. E ele saía do corpo e não lembrava nada. Como é muito comum um tipo de sonambulismo. Não lembrava. E ficava chateado com isso, porque ele queria lembrar. Tanto quis, tanto fez que passou a lembrar. Falando do espírito superior, gente. Esse sujeito aqui é um espírito superior. O que é que eu quero trazer com esse exemplo? É possível você alterar várias coisas a partir do exercício da sua vontade. Tá certo? Não é se largar de qualquer jeito. Existem coisas que são possíveis fazer se você se empenhar. Então, a lembrança do sonho é possível. É possível. Eu vou dar aqui alguns exercícios para a gente poder entender isso. Que é possível lembrar, desde que se haja uma vontade disciplinada. Né? Há uma vontade disciplinada.
Na verdade, o que é que eu estou pensando em fazer aqui, gente? Vai ficar para o próximo programa, porque não vai dar tempo. São 5 exercícios, né, que a gente quer apresentar para vocês. Vamos entender que esses exercícios são, mas eu vou explicar no próximo, porque não vai dar tempo. Anotar os sonhos, exercícios de memória, né, e exercícios afirmativos. Então, esse conjunto de exercícios eu vou explicar melhor no próximo programa, por conta do tempo, mas a gente vai encerrar aqui com essa reflexão sobre o Andrew Jackson Davis. É necessário se exercitar para conquistar o que se quer. Eu quero uma coisa, eu preciso entender quais são as dificuldades, quais são os obstáculos. Depois, eu preciso me dedicar com seriedade e continuidade para superar esses obstáculos. No programa de hoje, nós refletimos sobre os obstáculos que existem para lembrar dos sonhos. No próximo, nós vamos continuar desenvolvendo esse tema para entender como superar os obstáculos da lembrança dos sonhos. Então, nesses 2 programas, é um bloco da questão 403. Espero que tenha sido interessante, espero que tenha contribuído, né, para o enriquecimento espiritual de vocês, esse nosso encontro. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Que a paz do Cristo, nos iluminando sempre, nos ajude a nos prepararmos para colaborar com a verdadeira elevação espiritual do mundo. Não pensem, meus filhos, que vocês precisarão ser novos mártires no sentido de testemunhos imensos, como foram os primeiros cristãos nas arenas romanas. Precisamos muito mais do testemunho continuado e diário de cada um de vocês. Um destes testemunhos significa viver com lucidez as experiências no mundo espiritual e trazer para o mundo físico essas experiências e compartilhá-las, todas as experiências de caráter educativo. Imagine uma nação onde milhões de pessoas, todos os dias, com naturalidade e também com seriedade, compartilham suas experiências espirituais. No trabalho, no estudo, no lazer. Que sonho interessante que tive! E narra algo que vai trazer ali um toque de sabedoria espiritual. Sonhei que estava assistindo uma palestra, uma conferência, e a pessoa que falava dizia isso. E expressar algo de verdadeira sabedoria. Sonhei com esses símbolos do Evangelho. Me ajude a entender o que significa, meu amigo, minha amiga. Observe que o trabalho do Cristo não é um espetáculo. É, acima de tudo, espiritualizar o coração humano. Por isso, nós convidamos a cada um de vocês, juntem-se a nós. Junte-se a um trabalho que irá espiritualizar o mundo em nome de Jesus de Nazaré. Como fazer isso? Cultivando sonhos superiores, compreendendo essas experiências, vivendo-as a tal ponto que elas se tornam parte integrante de vossas vidas e, naturalmente, se tornam experiências que vocês poderão compartilhar com seriedade, com tranquilidade e com segurança. Essa é uma das formas de espiritualizar o mundo.
narrar esses sonhos, contagiar as pessoas ao vosso redor com as vibrações superiores que vocês vão colher durante esses sonhos, que são experiências espirituais. Tudo isso é o fermento que o Cristo fala, que é invisível, que é insignificante, mas que faz toda a massa crescer. Que massa é essa que falamos, meus filhos? É a massa da consciência espiritual. Se nós tivermos no Brasil e no mundo milhões de pessoas que com muita naturalidade compartilham suas experiências superiores, sem arrogância, sem besteira, com outras, elas começam a ajudar a que o outro se espiritualize, a que o outro pense, mas será que eu não poderia ter também isso? Será que eu não poderia ter algo parecido? Então é um estímulo natural, simples, mas também um estímulo poderoso. Cabe por obrigação a todo espírita cristão fazer isso. Espiritualizar-se e, a partir dos seus pequenos e modestos, mas sinceros passos de espiritualização, estimular ao que os outros, irmãos de caminhada, se espiritualizem. Compreendam. O projeto do Cristo é um projeto de crescimento da consciência espiritual do mundo. Você quer colaborar? Você quer participar? Candidata-se de coração aberto, porque assim nós ajudaremos vocês e vocês ajudarão outros e todos cresceremos em conjunto. Esta é a proposta do Cristo em tudo, e quando se trata de experiência espiritual, isso é muito claro, muito valioso e muito precioso. É nós que trabalhamos inspirados e sob as ordens do Cristo. Estamos muito dispostos a ajudar a todos que realmente queiram trabalhar em nome de Jesus para viver e compartilhar experiências que ajudem ao processo de iluminação da Terra. Paz a todos do Amiga Espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.